vivendo esse momento tenso, momento difícil, e eu ouvindo aí a fala dos colegas, também nunca passei isso, não só na minha vida enquanto político, agente público, mas enquanto pessoa, empresário, comerciante. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pela iniciativa, pela sessão, é uma forma muito útil e Vossa Excelência foi muito rápido em organizar o sistema para que possamos votar as proposituras, os projetos de lei e o Estado de São Paulo dar um exemplo e continuar trabalhando para o enfrentamento ao Covid-19. Senhor presidente, de antemão analisei o projeto, é um projeto importante e necessário, já coloco o meu voto favorável quando tiver a votação, mas eu quero fazer algumas considerações importantes e vou ser rápido, sucinto, aproveitando esse momento. Com relação ao resultado dos testes, eu também aqui quero deixar aqui registrado a necessidade de uma agilidade maior na liberação dos testes. Nós temos várias pessoas em tratamento, já confinada, em isolamento, e os testes ainda não vieram e não tivemos o resultado. Outra situação, senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, é uma maior agilidade da Secretaria de Saúde do Estado. Sei que o Dr. Germa está muito assoberbado, é um profissional competente, a sua equipe, muito atenciosa, mas precisava dar uma resposta mais rápida às DRs, as regionais de saúde do interior. Sabemos aí que o prefeito da capital, o Bruno Covas, está agilizando os hospitais de campanhas, mas nós aqui na região metropolitana, no interior, precisamos de uma agilidade maior para que as DRs possam estar viabilizando esses hospitais. Nobres colegas, deputados, deputadas, quero aqui também dizer da necessidade de algumas medidas nós da LESP fortalecer junto ao governo federal, fazendo pedido junto ao Tribunal de Justiça. É um momento de suspender o pagamento dos precatórios dos estados, dos municípios, para que esse recurso possa ser orientado e investido no enfrentamento ao Covid-19, nesse momento em que todos os recursos estão diminuindo. E nós precisamos dessa compreensão da justiça, e faço um apelo, presidente, que todos nós assinamos um comunicado, um ofício, um requerimento, pedindo a suspensão ao governo federal, ao Tribunal de Justiça, à Justiça, de suspender os pagamentos para que esse dinheiro possa ser usado pelos municípios e pelo Estado no enfrentamento ao Covid. Outra questão, senhor presidente, é a questão, nobres colegas deputados, é hospedagem. Eu penso que nesse momento que todos nós estamos colocando a nossa contribuição, as concessionárias do pedágio deveriam fazer também a sua contribuição, abrir e suspender a cobrança dos pedágios, pelo menos nesse momento, por uma questão de saúde pública e uma questão de economia também, para principalmente os caminhoneiros que usam e fazem o transporte das mercadorias. Senhor presidente, a questão do comércio, dos empresários, dos trabalhadores da informalidade, eu penso que é necessário ficar em casa. Eu estou em isolamento, tanto eu quanto o prefeito de Sumaré, um assessor nosso muito próximo, nosso motorista que conduzia o nosso carro, que convivia com nós praticamente 12 horas por dia, está internado no Hospital Estadual de Sumaré, no RES, com o Covid, com o coronavírus. Então, nós estamos aqui aguardando, fizemos os exames, estamos na fila, porque fizemos aqui pela rede pública de saúde da cidade de Sumaré. E também não sabemos se estamos contaminados ou não, mas seguindo orientação médica, estamos em isolamento nas nossas casas, com as nossas famílias, e se nós estivermos, eles também devem estar. Então, o que eu quero pedir aqui, que sabendo da necessidade, sabendo que é necessário ficar em casa, mas assim como farmácias, padarias, mercearias, supermercados, eles estão abertos e numa maneira de contenção e prevenção, estão atendendo as pessoas, da gente estudar junto às autoridades sanitárias, autoridades de saúde, um meio termo para aqueles comércios que estão fechados
possa ter a sua atividade gradativamente ao normal, porque é complicado. Sabemos que temos que precaver e prevenir a vida, e precisamos. Mas se o mercado, a farmácia, está convivendo bem, por que não liberar alguns outros comércios ou empresas para que a economia não pare totalmente? Assim como o senhor deve estar recebendo, os demais colegas deputados, os comerciantes estão desesperados. Está chegando aí o final do mês, pagar aluguel e não tem renda. Então eu acho que num horário sem aglomeração, com atendimento regrado de algumas pessoas, gradativamente nós deveríamos estar pensando numa alternativa à suspensão total que hoje o Estado de São Paulo acertadamente fez. E eu quero aqui corroborar com isso e dizer que concordo, mas penso que a partir dessa semana nós deveríamos estar pensando de alguma forma estar liberando gradativamente em horários diferenciados o comércio para a atividade econômica dos municípios do estado voltar ao normal. Senhor presidente, quero aqui dar o meu agradecimento e o parabéns a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, enfrentando, lutando para atender a população, muitas vezes com medo, médicos, paramédicos, enfermeiros, enfim, essas pessoas que estão dando de si, muitas vezes com o risco de contaminar a si mesmo ou a sua família, mas não deixando a batata quente cair. Estão lá atendendo o nosso povo. Meu parabéns, meus agradecimentos, meu reconhecimento a todos os profissionais que estão nessa linha de frente. E o meu sentimento às famílias que perderam seus entes queridos. Estamos vivendo num momento muito difícil. Estamos confiando em Deus e orando a cada dia para que esse vírus, ele possa se afastar, ser eliminado e nós possamos sobreviver e poder tocar a nossa vida normal. Senhor presidente, mais uma vez, encerrando a minha fala, temos que tomar medidas e dar atenção às pessoas. As pessoas que às vezes não têm nem onde morar, é um quarto e um banheiro, não tem nem como ficar isolado. Então a área social do estado e dos municípios tem que conversar e tem que estar criando um mecanismo de levar até eles a nossa solidariedade, mas mais do que isso, a nossa atenção, o nosso carinho e condição de comer, de se alimentar. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o nosso governador, o nosso secretário, a sua equipe pela coragem de enfrentar essa situação. E dizer que falar, até papagaio fala. Eu quero ver escrever aqui, ó, ter um decreto, porque se não fosse séria a situação, o presidente não teria pedido autorização para o Congresso Nacional para decretar estado de emergência no país. Calamidade pública. Então, se não tem perigo, então o ministro da Saúde, ele que é a autoridade máxima do nosso país na questão do que pode e o que não pode, se deve ficar em casa ou se deve sair. Então, acredito que deveria vir do ministro da Saúde, com aval do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, um decreto autorizando todos a ficarem na rua, abrir o comércio, já que não tem perigo. Porque até agora não veio nada. Pelo contrário, todos os decretos e a orientação do Ministério da Saúde, fique em casa, não tem aglomeração. Agora, o que vale é o documento. O que eu falo é palavra ao vento. Agora, o que eu escrevo, o que eu assino, o que eu publico, tem validade. Então, a partir do momento que o ministro da Saúde ou alguém do governo federal fizer um documento liberando os governadores e os prefeitos, nós teremos um respaldo de que há condição de trabalhar sem risco de vida ao nosso povo. Encerro pedindo a Deus que guie nós, os homens e as mulheres públicas, os nossos governantes, e proteja a todos nós, proteja o nosso povo, e que possamos superar isso pela graça de Deus, e daqui a alguns dias nós estarmos comemorando de que foi necessária a quarentena, foi necessário apertar, mas superamos com menos perdas possível. Meu muito obrigado, colegas.